Alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa terceira aula da disciplina Biossegurança. E hoje nós iremos falar um pouquinho de biossegurança e descarte de resíduos, né? Entrei aí na questão do que é biossegurança, quais os tipos de resíduo, como eles devem ser classificados, né? Qual que é o grupo aí de descarte de lixo, né, hospitalar. Tudo isso nós iremos ver nessa aula. Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem no portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Biossegurança é um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou da qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, quando a gente fala em bio, a gente está falando de vida, né? Segurança, como o próprio termo diz, é algo seguro, de proteção, né? Tipos de risco. Segundo a portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, de 8/6/78, é classificado em 5 tipos de risco. Os riscos de acidente, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Riscos de acidente. Considera-se risco de acidente qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo e pode afetar sua integridade, bem-estar físico e moral. São exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, etc. Tudo isso se torna um risco de acidente que pode causar algum dano a esse trabalhador, tá? Risco ergonômicos, né? Ergonômicos. Considera-se risco ergonômico qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômicos: o levantamento e transporte manual de peso, o ritmo excessivo de trabalho, a monotonia, a repetitividade, a responsabilidade excessiva da postura, a responsabilidade excessiva, a postura inadequada de trabalho e o trabalho em turnos, etc. Então, diferente do acidente, que é instantâneo, que atinge meu paciente, né, sem ser previstos, esses riscos ergonômicos, ele pode ser derivado de ações repetitivas, né, exaustão, estresse, né, devido ao ambiente, circunstâncias do trabalho, tá? Riscos físicos. Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostas os trabalhadores, tais como ruídos, vibrações, pressões anormais, temperatura extremas, radiações ionizantes, radiação não ionizante, ultrassom, material cortante e pontiagudos, etc., né? Então, são tudo questões de externo que pode atingir o nosso paciente, né? O nosso trabalhador aí. Riscos químicos e riscos biológicos, né? São fatores químicos mesmo, substâncias químicas, e o outro são substâncias biológicas, né? Sangue, vírus, né? Então, risco químicos. Considera-se agente de risco químico as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fungos, névoas, neblina, gases ou vapores, ou que
pela natureza da atividade da exposição, possa ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão, né? A que a gente viu lá, né, de riscos radioativos, tudo isso entra nos riscos químicos, né, como tipo de risco na biossegurança. E riscos biológicos consideram-se agente de risco biológico as bactérias, fungos, parasitas, vírus, entre outros, tá? Equipamentos de proteção são empregados para proteger o pessoal da área da saúde do contato com agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor excessivo, fogo ou outros perigos. A roupa e o equipamento servem também para evitar a contaminação do material em experimento ou em produção. Então, como o próprio nome diz, são equipamentos de proteção individual, ou seja, cada um precisa ter o seu, né? Máscara, né? Eu não posso compartilhar máscara, é um equipamento individual, né? Luva, né? Eu também não posso tirar a minha luva e emprestar para o colega, não, ela tem que ser descartável, né? E até mesmo de uso individual. Jaleco também tem que ser de uso individual, tá? Eu deixei aqui alguns exemplos de EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Então aí, ó, luvas. As luvas são usadas como barreira de proteção, prevenindo contra a contaminação das mãos no manipular materiais contaminados, reduzindo a probabilidade de que micro-organismos presentes nas mãos sejam transmitidos durante procedimentos. O uso de luvas não substitui a necessidade de lavagem das mãos, porque elas podem ter pequenos orifícios inaparentes ou danificar-se durante o uso, podendo contaminar as mãos quando removida. Então, mesmo que eu faça, né, o uso de luva para um determinado procedimento, antes desse procedimento e após esse procedimento, eu preciso realizar a minha higienização das mãos, porque essa luva ela pode ter microfissuras, né? E aí pode ser, eu posso, né, quanto profissional, tanto me contaminar como também passar alguma microbiota transitória para o meu paciente, tá? Jaleco. Os vários tipos de jalecos são usados para fornecer uma barreira de proteção e reduzir a oportunidade de transmissão de micro-organismo. Então, é justamente uma capa protetora esse jaleco, né? Previnem a contaminação das roupas do pessoal, protegendo a pele da exposição a sangue, fluidos corpóreos, salpicos e derramamentos de materiais infectados. Então, principalmente em ambiente hospitalar, o jaleco, né, preferencialmente é de manga comprida, tá? Justamente para evitar aí secreções, derramamentos aí de materiais contaminados, infectados, tá? O uso do jaleco é permitido somente nas áreas de trabalho, nunca em refeitórios, escritórios, bibliotecas, ônibus, etc. Jalecos nunca devem ser colocados no armário onde são guardados objetos pessoais, justamente pensando na questão de contaminação, tá? Aquele jaleco, né, mesmo não aparente, mas ele está sujo, com bactéria, com fungos, com vírus. Então, cuidado no armazenamento também, né? Muitas vezes lá esse jaleco fica aí em contato com o celular, com as chaves de casa, né? Ou fica lá dentro de um carro, em cima de um travesseiro, e aí você chega em casa e acaba pegando aquele travesseiro para dormir, alguma coisa desse tipo. Tomem cuidado com o que a gente leva para casa, né? EPIs, outros equipamentos, são também considerados como equipamentos de proteção aí. Óculos de proteção e protetor facial, protege contra salpicos, né? Borrifos, gotas e impactos. Máscara, que pode ser de tecido, fibra sintética descartável, com filtro EPA, filtros para gases, pó, etc. N95, máscara cirúrgica, tudo aí entra nessa questão. Avental impermeável, né? Uniforme de algodão composto por calça e blusa, né? Algumas empresas, algumas instituições de saúde, elas fornecem
o privativo para aquele colaborador, né? Para aquele profissional da enfermagem. Luvas de borracha, couro, algodão e descartáveis, tá? Também aí na enfermagem é disponibilizada essas luvas descartáveis, né? Eu usei uma vez, eu vou descartá-las, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre procedimento para descarte dos resíduos, né? O que são os resíduos, quais os tipos de resíduos e como cada um deles deve ser descartado, tá? Então vamos lá. Resíduos infectantes. Esses resíduos podem ser divididos em 4 grupos. Materiais provenientes em áreas de isolamento, que inclui-se sangue e secreções de pacientes que apresentam doenças transmissíveis. Material biológico, composto por cultura ou estoque de micro-organismos provenientes de laboratórios clínicos ou de pesquisas, meios de cultura, placas, instrumentos usados para manipular, misturar ou incubar micro-organismos, vacinas vencidas ou imunizadas, filtros e gases aspirados de áreas contaminadas. E também sangue humano e hemoderivados, né? É considerado como lixo resíduos infectantes, essas bolsas de sangue, né? Composto por bolsas de sangue com prazo de utilização vencida, inutilizada ou com sorologia positiva. Amostra de sangue para análise, soro, plasma e outros subprodutos, né? Então, colhi um material lá, um exame do meu paciente e o médico cancelou aquele exame. Ele é descartado como lixo infectante, tá? É resíduo infectante. Resíduos pérfuro-cortantes. Os resíduos pérfuros cortantes constituem a principal fonte potencial de riscos, tanto de acidente físico como de doenças infecciosas. Então, esses resíduos eles podem provocar tanto um acidente de trabalho, né? No meu colaborador, o meu profissional se perfurar com um pérfuro cortante infectado, como também ele pode ser uma via de doenças infecciosas, né? Hepatite, uma doença, uma DST por troca sanguínea, né? São compostos por agulhas, ampolas, pipetas, lâminas de bisturi, lâminas de barbear e qualquer vidraria quebrada ou que quebre facilmente. Os resíduos pérfuros cortantes devem ser descartados em recipientes de paredes rígidas, com tampa e resistente à autoclavação. Ou seja, esses resíduos pérfuro-cortantes, eles precisam estar numa altura adequada, né? Precisa ter um fixador ali na parede, né? Justamente para colocar aquela caixa, né, de resíduo pérfuro-cortante. E essa caixa, ela é montada pelo profissional de enfermagem e quando fica fixada naquele local para que seja depositado aqueles resíduos, a enfermagem precisa colocar a data e o nome do profissional, né, que colocou aquela caixa lá, justamente porque em alguns setores não tem tantos resíduos pérfuros cortantes, então aquela caixa às vezes fica lá, por semanas, né? E se passou o prazo de uma semana, isso vai variar de protocolos institucionais de cada instituição, mas, por exemplo, passou o tempo de uma semana, mesmo que aquela caixa não esteja completa, ela é retirada pelo tempo da data de implantação lá naquele local, tá? Esses recipientes devem estar localizados tão próximo quanto possíveis da área de uso de materiais. Então, lá no meu postinho de enfermagem, sempre vai ter uma caixinha fixada lá na parede de pérfuro cortante, justamente, né, porque a manipulação, né, para descarte ali de agulha, de seringa, precisa estar próximo esse local de descarte de resíduos, tá? Os recipientes devem ser identificados com etiquetas autocolantes, contendo informações sobre o local de origem, técnico responsável pelo descarte e a data de descarte. Resíduos radioativos, compostos por materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos, com baixa atividade, proveniente de laboratórios de pesquisa em química e biologia, laboratórios de análise clínica e serviços de medicina nuclear.
São normalmente sólidos ou líquidos, que através de seringa, papel absorvente, frasco, líquidos derramados, urinas, fezes, etc. Resíduos radioativos com atividade superior às recomendadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear deverão ser acondicionadas em depósitos de decaimento até que suas atividades se encontrem dentro do limite permitido para sua eliminação. Ou seja, né, é muito difícil isso acontecer dentro de ambiente hospitalar, a não ser que esse ambiente hospitalar seja oncológico, né, que tem muito resíduo radioativo, né. Então, quando se tem alta taxa de resíduo radioativo, a instituição ela precisa ter um local adequado para armazenamento, né, para ter esse decaimento, e aí após um tempo ela pode ser eliminada conforme as normas aí da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Ainda falando sobre os resíduos radioativos, né? Não misturar rejeitos radioativos químicos líquidos com sólidos. Preveja o uso de recipientes especiais, etiquetados e apropriado à natureza do produto radioativo em questão. Coletar materiais como agulhas, ponteiras de pipeta ou outros objetos afiados contaminados por radiação em recipiente específico com sinalização de radioatividade. Os containers devem ser identificados com isotopo presente, tipo de produto químico e concentrado, volume do conteúdo, origem, técnico responsável pelo descarte e a data de descarte. Resíduos químicos. Os resíduos químicos apresentam riscos potenciais de acidente inerentes às suas propriedades específicas. Devem ser consideradas todas as etapas de seu descarte com a finalidade de minimizar não só acidentes decorrentes dos efeitos agressivos imediatos, corrosivos e toxicológicos, como os riscos cujos efeitos venham a se manifestar o mais longo prazo, tais como teratogênico, carcinogênico e mutagênicos. Então, quando a gente fala em resíduos químicos, eles precisam ser muito bem, né, desprezados e armazenados para que não causem uma mutação genética, tá? São compostos por resíduos orgânicos ou inorgânicos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, teraxogênicos, etc. Para a realização dos procedimentos adequados de descarte, é importante a observância do grau de toxicidade e do processo de não mistura de resíduos de diferente natureza e composições. Resíduos comuns, composto por todos os resíduos que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores e que, por sua semelhança com o resíduo doméstico comum, podem ser considerados como tais. Esses resíduos comuns eles vão entrar desde embalagem, né? Embalagem que não esteja contaminada, claro. De seringa, de solução, embalagem de medicação, tá? Classes de risco biológico, né? Então, ela é dividida aí também em 4 tipos de classes, né? Esses riscos biológicos. Sendo que a primeira classe, né, é escasso risco individual e comunitário. Pouquíssimo risco, né, para o profissional ou para a comunidade, tá? O micro-organismo tem pouca probabilidade de provocar enfermidades humanas ou enfermidades de importância veterinária. Exemplo, Bacillus subtilis. Classe tipo 2, risco individual moderado e risco comunitário limitado. Ou seja, pode causar algum dano àquele profissional e na comunidade é difícil acontecer, né? Espalhar alguma coisa aí de risco biológico, tá? A exposição ao agente patogênico pode provocar infecção, porém se dispõe de medidas eficazes de tratamento e prevenção, sendo o risco de propagação limitado. Classe de risco 3, né? É riscos individual elevado, então tem alta taxa de risco, né, para o meu profissional, tá? E baixo risco comunitário. Então eu tenho alta taxa de me contaminar, só que quando se trata em comunidade é pouco transmissível, tá?
O agente patogênico pode provocar enfermidades humanas graves, podendo propagar-se de uma pessoa infectada para outra. Entretanto, existe profilaxia e o tratamento. Por exemplo, a tuberculose. E classe de risco 5, ela é a taxa mais alta, né? A classificação mais alta aí de risco biológico. É aquela que tem altos índices de contaminação ao profissional e altos índices de contaminação da comunidade. Um exemplo aí de risco biológico classe 4 é o COVID, né? O profissional ele tem alto risco de se contaminar e contaminar a comunidade, tá? Elevado risco individual e comunitário. Os agentes patogênicos representam grande ameaça para as pessoas e animais, com fácil propagação de um indivíduo ao outro, direta ou indiretamente, não existindo profilaxia nem tratamento. Exemplo, varíola, vírus ebola, né? E aqui eu deixei só um resumão do que eu acabei de falar de cada classe, tá? E só para finalizar agora a nossa aula de hoje, né, vou falar para vocês aí quais são as classificações de resíduos, né, para descarte correto. Então, hoje, a Anvisa, ela estabeleceu 5 grupos aí de resíduos, né, para descarte de resíduos. Grupo A, B, C, D e E. E aí nós vamos ver cada um deles agora, tá? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe de regulamentos técnicos a fim de orientar as empresas no gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, tais como saúde animal quanto humana, englobando manipulação, transporte e descarte de resíduos, né? Então, é desde o uso, desde o armazenamento, né, para descarte, como é realizado esse transporte e até mesmo o descarte correto, né, o descarte final desses resíduos. A resolução da RDC número 33 de 2003 tem como objetivo evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que atinjam profissionais que trabalhem diretamente nos processos de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação desses resíduos. Então, essa RDC número 33 de 2003, ela vai falar muito sobre a questão de proteção, né, contra acidentes aos trabalhadores que manipulam esses tipos de resíduos, tá? No capítulo 3, aborda que o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, que é o PGRSS, todas as instituições têm esse plano de gerenciamento de resíduos, tá? Todas as instituições de saúde. A ser elaborado pelo gestor dos resíduos, ou seja, hospitais e clínicas, deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição finais dos resíduos gerados no serviço de saúde, estabelecida pelos órgãos locais responsáveis por essas etapas. Segundo a Anvisa, os resíduos de saúde são classificados em 5 grupos. O grupo A, né, que é resíduos potencialmente infectantes. O grupo B, né, resíduos químicos. O grupo C, o grupo D e o grupo E, tá? Então, vamos falar cada um deles aí, tá? O grupo A se trata de resíduos potencialmente infectantes. São resíduos que possuam, presença de agentes biológicos, né? O que apresenta risco de contaminação, ou seja, bolsa de sangue, né? Amostra sanguínea, enfim. Resíduos químicos, o grupo B, né? Tudo que a gente falou lá no começo, agora ele é disseminado em grupo, né? Então, o grupo B, resíduos químicos, são resíduos que contenham substâncias químicas capazes de causar risco à saúde ou ao meio ambiente, independente de suas características inflamáveis, de corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplo, medicamentos para tratamento de câncer, reagentes para laboratórios e substância para revelação de filmes de raio-x. Então, tudo isso é considerado como resíduo químico, tá? Resíduo radioativo, né? São resíduos de materiais que contenham radioatividade em carga acima do padrão e que não possam ser utilizados. Exemplo, exames de medicina nuclear, né? Que
como ocorrência, né? Eles desprezam aí esses resíduos radioativos, tá? E o grupo D, resíduos comuns, né? São resíduos de qualquer lixo que não tenha sido contaminado ou possa provocar acidentes. Exemplo, gesso, luva não contaminada, claro, né? Gás e material passível de reciclagem e papéis. E por último, o nosso grupo E, que é o resíduos pérfuros cortantes que a gente falou lá em cima, né? São objetos e instrumentos que possam furar ou cortar. Exemplo, lâmina, bisturi, agulha, ampola de vidro, etc. Então, basicamente, o descarte desses resíduos que nós estudamos lá no começo dessa aula, eles são separados aí em 5 níveis, tá? Como as empresas podem fazer o descarte correto dos resíduos de saúde? É uma importante que as empresas façam a destinação correta de cada grupo de resíduos, uma vez que, caso esses materiais entrem em contato com o solo ou a água, podem causar sérias contaminações no ambiente e causar danos à vegetação. Além disso, no caso de material pérfuro-cortantes, podem acarretar sérios riscos à saúde da população caso seja descartado em aterros sanitários comuns, tá? Então, normalmente as instituições de saúde, elas contratam uma empresa, né, terceirizada aí para coleta desses resíduos, né, justamente para fazer o descarte adequado, né, de cada grupo aí estabelecido como classificação de resíduos, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!